Bem-vindas ao Despertar Feminino. Desculpem meu pequeno atraso. Eu tô saindo de uma crise alérgica, eu passei mal alguns dias. Eu passei realmente bem mal mesmo. E eu, inclusive, hoje, eu não vou entregar todo o conteúdo que eu gostaria de entregar hoje, porque eu realmente não consegui me preparar como eu gostaria, com a excelência que eu gostaria, para poder entregar para vocês aquilo que eu me propus, devido a eu ter passado muito mal de quarta-feira para cá. Então, eu vou entregar para vocês, vou fazer uma pequena introdução hoje para vocês sobre o despertar feminino. E amanhã, pontualmente, estarei aqui às 6 da manhã para entregar para vocês o conteúdo que eu entregaria hoje, né? O que eu vou entregar mais, porque eu entregar além daquilo dessa introdução, eu vou entregar algo a mais. E mais o conteúdo de amanhã. Então, amanhã talvez a live seja um pouquinho mais extensa, hoje vai ser um pouquinho mais breve, mas amanhã eu entrego todo o conteúdo para vocês. Qual é a sugestão que eu faço para ti, mulher? Pegue papel e caneta, esteja com papel e caneta para que você anote as perguntas que eu vou fazer, eu vou deixar alguns questionamentos e aquilo que despertar em você, né? Porque qual é o objetivo dessas lives? É nós entendermos a importância da mulher, a importância do nosso papel. Cada uma de nós mulheres, nascemos com um propósito, né? Aliás, todo ser humano nasceu com um propósito, mas aqui nós vamos tratar do feminino. Então, eu vou falar diretamente para você. Isso não significa que você, homem, não possa participar, que você, homem, não possa estar presente nas lives para conhecer um pouco mais desse universo. Mas tudo que eu vou falar é para você, mulher. Então, nós precisamos nos conscientizar da importância que somos, que temos, a importância de entendermos sobre a nossa feminilidade e que cada uma de nós tem um papel, cada uma de nós tem um propósito, tem um chamado. E muitas vezes nós queremos viver o chamado de outra mulher, porque achamos bonito, porque achamos interessante, porque a grama do vizinho sempre brilha mais do que a nossa. Mas acontece que a grama do vizinho é do vizinho e a sua é a sua. E com certeza, se você olhar para a sua grama com a atenção que realmente ela merece, com o amor que ela merece, com certeza a sua grama muito bem cuidada, cultivada, abençoada, ela vai brilhar até muito mais do que as outras gramas de todas as suas outras vizinhas. Então, nós precisamos começar a olhar para nós e nos valorizar. Conforme eu ia estudando para entregar esse conteúdo para vocês, algumas coisas me chamaram a atenção e eu até fiz algumas anotações, inclusive sobre essa questão da liberdade que tantas mulheres procuraram, inclusive eu procurei. E aí pode ser até que você esteja me perguntando assim, Sara, por que você decidiu falar sobre o feminino? Primeiro, foi um chamado. Todo mundo sabe, e se você não sabe, e você vai ficar sabendo agora, eu sou cristã. E antes mesmo de eu ter essa busca, né, por ser uma mulher muito usada, né, pelo Espírito Santo de Deus, eu tive um chamado para falar do feminino, porque eu já fui essa mulher hiperposicionada, ou seja, essa mulher que queria ocupar um espaço que não era meu, que era de um universo masculino. E o que significa isso, né? Querer ocupar um espaço que era do universo masculino. Eu tomava decisões e eu me comportava de uma determinada forma que eu não permitia o homem ocupar o espaço dele dentro da minha vida. Então, tudo que eu fazia, eu vou dar um exemplo assim bem simples para você entender a profundidade do que era isso.
quando eu ia subir, por exemplo, numa escada rolante. Se tivesse eu e um homem para subir, eu iria falar para o homem subir na minha frente. Eu cheguei nesse nível. Então, para vocês verem o quanto que uma dor emocional, uma machucadura, problemas que aconteceram na minha infância acarretaram na minha vida adulta. E para eu desconstruir isso, foi todo um processo. Mas não foi só isso. Além de eu ter sido essa mulher hiperposicionada, eu também fui a mulher submissa. Mas submissa no sentido pejorativo da palavra. Então, eu era aquela mulher que não me posicionava. Então, eu não tinha, era assim, eu não tinha vontade própria. E não é porque eu não tinha vontade, mas porque eu não me posicionava. Eu não falava sobre o que eu queria ou o que eu não queria. Eu simplesmente fazia, me deixava ser usada. Usada não é bem a palavra, mas eu me deixava ser levada pela vontade do outro. Essa é a palavra. Por quê? Porque eu não me posicionava. Ou seja, a mesma fratura emocional que me levou ao hiperposicionamento me levou à submissão. E aí eu comecei num processo para entrar, para ser curada. Então eu fui me permitindo viver o processo, porque a cura, para você chegar num processo de estar curada, ele é um processo. Então, ele começou com a inteligência emocional e ele vem acontecendo pela inteligência espiritual. Os dois caminham juntos. E Deus, ele é tão perfeito no que ele faz, que se eu fosse trabalhar, passar pelo processo inverso, eu não teria obtido sucesso. Porque na minha experiência, eu não sei para você, para mim, a inteligência emocional, ela teve que vir primeiro. Por quê? Porque se eu não tivesse tido a inteligência emocional, sem o emocional trabalhadíssimo, eu não conseguiria viver a inteligência espiritual. Porque o propósito ao qual o Senhor me chamou exige muito do meu emocional, mas também exige muito do meu espiritual. Então, muitas renúncias que eu passei, muitas coisas que eu venho passando, sem a inteligência emocional, eu não daria conta de viver a inteligência espiritual. E hoje, elas caminham juntas, mas primeiro houve a inteligência emocional, para depois vir a espiritual, para hoje as duas caminharem juntas. Tanto que esse projeto do despertar feminino, ele foi me solicitado, me dado do Senhor há muito tempo. Porém, eu não me via pronta, preparada para iniciar essa jornada. Então, eu só iniciei essa jornada do despertar feminino a hora que eu falei assim, agora eu posso falar sobre isso. Por quê? Porque se eu não tiver passado pelo processo da cura, pelo menos num determinado nível de cura emocional e espiritual, eu estaria sendo uma farsa, uma mentira para você, mulher. E o meu objetivo aqui não é esse, mesmo porque eu estaria indo contra os meus princípios se eu estivesse aqui falando de algo que eu não estivesse vivendo. Tanto que, quem que é o pai da mentira, né? E eu estou longe da mentira. Então, eu prefiro dar minha cara a tapa e falar, demorar às vezes para fazer algo, mas falar algo baseado naquilo que eu vivo, para trazer uma verdade para você. Porque senão é uma falácia e isso não vai se sustentar. Conforme eu ia voltando, né, fiz essa introdução, conforme eu vinha estudando sobre a mulher, me chamou a atenção e eu fiz uma anotação sobre a liberdade de escolher versus a liberdade advinda da escolha. Nós temos o livre-arbítrio e eu sempre fui a mulher que tinha a liberdade advinda da escolha. O que isso significava?
ou melhor, o que isso significa. Que tudo que eu escolhia na minha vida, todas as minhas decisões, eram pautadas na minha liberdade. Eu queria ter liberdade. E liberdade, para mim, continua sendo um valor. Porém, hoje, a minha liberdade, ela não é mais uma liberdade disfuncional, mas uma liberdade saudável. Hoje, eu uso da liberdade da escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Então, hoje, eu tomo posse do meu livre-arbítrio e, baseado naquilo que eu aprendi de consagrar tudo a Deus, as minhas escolhas, as minhas decisões, tudo que eu vou fazer, eu entro em propósito de jejum, de oração, para tomar as decisões mais assertivas, para diminuir o meu risco de erros. Por quê? Porque eu também estou fadada a falhar. O fato de eu consagrar tudo a Deus não significa que nunca vou errar, né? Não significa que nunca vou tomar uma decisão errada, mas significa que a minha decisão, as minhas escolhas, elas têm uma margem de erro muito menor do que antes, quando eu simplesmente escolhia pela minha liberdade. E qual que é a diferença disso na prática? Toda decisão vai ter uma consequência. Então, toda decisão, ela vem de mão dada com uma colheita. Então, vamos enxergar uma decisão como um plantio. A partir do momento que eu decido algo na minha vida, algo que você decide na sua vida, essa decisão, essa sua escolha, ela é como uma semente que você planta. Então, eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha, eu plantei, coloquei uma semente na terra. E essa semente, ela vai germinar. Essa semente, ela vai dar frutos, essa semente, ela vai virar uma plantinha, e essa plantinha provavelmente vai dar uma flor, e dessa florada vão vir os frutos. Acontece que nós podemos tanto colher frutos doces, como podemos colher frutos amargos. E eu colhi muitos frutos amargos por conta das minhas escolhas, para obter o que? A tal liberdade. E o que eu vejo, né, que eu vivi e eu vejo muitas mulheres que por conta da liberdade, elas são escravizadas. Como assim, Célia? Uma liberdade que escraviza. Quando você, vou falar baseado na minha experiência e veja se faz sentido para você. Quando eu fazia as minhas escolhas para ter a minha tal liberdade, as minhas escolhas, elas eram pautadas naquilo que era, vamos dizer assim, que não ia me trazer desconforto. Aquilo que não me amarrasse em alguém ou em alguma situação ou em alguma pessoa. Apesar de eu ter passado uma vida sempre querendo ter um relacionamento, eu fugia do relacionamento. Então, eu queria me casar, eu queria ter uma família, mas eu fugia daquele homem que seria o homem, vamos dizer, o certo, né? O que seria o homem certo? Porque não existe o homem certo e o homem errado. Existe um homem o qual Deus escolhe para mim e escolhe para você, né? O tal ditado, né, popular, né, que a gente sempre escuta, né? Toda tampa tem uma panela. Acontece que tem panelas que a tampa fica meia frouxa e a gente acha que tá boa, não é mesmo? E tem aquela tampa que é exata, porque Deus, ele é exato. Então, baseado naquilo que eu não queria, que seria um homem que tinha um caráter, um homem que tivesse, assim, que tivessem valores mais alinhados, que vivesse os valores.
Então, eu fugia desses homens, né? Então, eu ia sempre atrás daquilo que era torto, que tinham valores, estava vivendo valores distorcidos. De uma forma consciente? Claro que não, porque ninguém vai atrás de uma pessoa que está vivendo valores distorcidos conscientemente. Se estiver fazendo isso, é loucura. Eu fazia isso de uma forma totalmente inconsciente. E por que eu vivia dessa forma e agia dessa forma? Porque eu e toda a população vivia meus vícios emocionais, mas eu vivia eles de uma forma inconsciente. E como eu não tinha consciência desses vícios emocionais, eu não tinha entendimento, eu sempre buscava as pessoas que alimentassem meus vícios emocionais. E as minhas escolhas pela tal liberdade me escravizavam, porque eu era escravizada pelas minhas emoções. Eu era uma mulher workaholic. O que é uma mulher workaholic? Eu trabalhava compulsivamente. Então, eu era naquelas que entrava às 7h30, 8 horas da manhã e eu não tinha hora para sair. Se eu tivesse que trabalhar a madrugada inteira, mesmo tendo chegado às 7h30 da manhã, eu trabalharia a madrugada inteira. Teve de vezes de eu sair somente no outro dia, por volta de 11h30, meio-dia e meio. Então, eu trabalhei mais de 24 horas seguido em um trabalho puxado. E por que eu fazia isso? Porque o trabalho para mim era uma fuga. Era uma fuga de uma realidade que eu não queria viver. Uma fuga de uma realidade que eu não queria ver. Uma fuga de uma realidade que eu queria literalmente fugir. Então, as minhas escolhas pela advinda a minha liberdade advinda da escolha era única e exclusivamente para alimentar os meus vícios emocionais, para fugir de algo que eu nem sabia o que era. Mas era o quê? Aquilo que eu precisava me confrontar. Porque você só vai crescer, amadurecer, você só vai ser curada quando você entra num confronto. Um confronto consigo mesma. Quando você é confrontada, você vai vivendo o processo da cura e essa cura te liberta. Por que essa cura te liberta? Porque a partir do momento que você cicatriza, que você cura uma fratura emocional, você vive o processo da libertação, porque aquela emoção X não te fratura mais, ela não te causa mais prejuízo. Você pode passear, caminhar com ela, que ela não te fere mais, ela não sangra mais. Sabe aquele machucado que quando você arranca aquela casquinha, que você força uma situação, você tira antes do tempo e ela sangra? É exatamente isso que acontece com as nossas emoções. Quando nós não estamos ainda curados, quando nós ainda não liberamos perdão, quando nós ainda carregamos mágoa, ressentimento, que é aquela mochila pesada que nós tendemos a carregar, e quando a gente vê, a gente está quase se arrastando, que a gente não dá conta de segurar aquela mochila, de tanto lixo emocional que nós estamos carregando. E isso tudo nos escraviza, porque aí tudo que nós fazemos é pautado no quê? Numa escravidão emocional. Então, essa liberdade advinda de uma escolha, ela é muito perigosa, porque se você está vivendo nesse processo, é a hora de parar e respirar fundo e entrar num confronto para entender o que está me levando a essa dependência emocional. O que está me levando a essa fuga? O porquê que eu estou buscando incansavelmente essa tal de liberdade, que na verdade é uma escravidão. E a liberdade, ela ocorre mesmo quando você está livre para escolher. Quando não é mais a emoção que decide por você. Quando a emoção não te escraviza mais,
aí você tem um livre arbítrio. Porque muitas vezes, quando nós consagramos a Deus uma decisão, uma escolha, um caminho, e a gente quer muito entrar naquele caminho, e Deus fala assim, esse não é o caminho, porque nem sempre nós vamos escolher, nós vamos ter a resposta que nós queremos, né? Já aconteceu de eu ter uma resposta negativa, e eu lembro que eu chorei uma sexta-feira, um dia inteiro, porque eu estava inconformada com aquele não que eu havia recebido do Senhor. Mas passaram-se 4 ou 5 dias, eu recebi uma grande bênção. Então, nós precisamos entender que os nãos, muitas vezes, são livramentos, são portas que Deus fecha, mas Ele fecha porque Ele tem portas maiores para abrir para nós, ou simplesmente porque Ele está nos dando um livramento de algo que não era bom nem para mim, nem para você. Então, nós precisamos ter essa sabedoria. Por isso que, durante essas lives, nós vamos estudar mulheres e vamos analisar essas mulheres baseado nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua personalidade e como que nós vamos como que eu posso dizer, como que nós vamos nos identificar com essas mulheres. Então, pode ser que ocorrerá um dia que eu vou trazer uma personalidade para você, que você vai falar assim, não me identifico nada com essa pessoa. Como pode ser que eu traga para você alguma personagem, desculpa, isso é resquício ainda da minha alergia, da minha crise alérgica que eu tive. Como pode ser que eu traga para você um conteúdo num determinado dia de uma determinada mulher, para nós estudarmos, para que você tenha o seu despertar, que você fale assim, nossa, essa sou 100% eu. Então, o objetivo é que você se encontre nessa jornada de 7 semanas. Gente, são 7 semanas. 7 semanas, 5 vezes por semana, que nós estaremos trabalhando, estudando, conteúdo para que eu e você possamos aumentar, né, o nosso conhecimento sobre o nosso universo feminino, sobre o se despertar feminino. Então, não pense você que eu sei de tudo, que eu sabe tudo e que eu não vou aprender. Acho que a pessoa que mais vai aprender com tudo isso sou eu, porque primeiro sou eu que vou estudar para trazer para você. Então, são coisas que eu venho estudando há anos, são 7 anos aí de uma jornada de muito estudo, e é uma jornada que não para. Então, não pense você que o processo da cura, da transformação, da libertação, eu fiz um treinamento, eu fiz uma jornada, acabou. Não, é algo que nunca vai acabar. Então, quanto mais a gente vive o processo, mais a gente cresce, mais a gente se liberta, mais é aquilo que eu disse para vocês. Hoje, eu me sinto apta a estar aqui nessa jornada, nessa maratona de lives, para trazer sobre esse universo feminino, para trazer sobre essa cura e essa libertação. Porque essa libertação, ela só vai acontecer a partir do momento que você entrar num processo da cura. Mas para você curar, para você entrar no processo da cura, você vai ter que entrar num processo de confronto. Por isso que essas lives são o quê? O despertar. Porque muitas vezes nós estamos caminhando de uma forma totalmente inconsciente. Então, o objetivo é que você se conscientize do que você desperte sobre o seu eu feminino, para que a partir do seu despertar você se permita viver o confronto, porque o confronto ele só vai acontecer a partir do momento que você se conscientizar de que você precisa passar pelos processos de cura, para que você merece ser liberta da sua escravidão emocional. Então, a partir do momento que você se conscientizar disso, que você vive uma escravidão emocional, a partir do momento que você se conscientizar da importância de você
entrar num processo de confronto e o quanto que isso é libertador, porque a partir do momento que você entra no confronto e que você se liberta, você é livre para voar. Você é livre para avançar, você é livre para romper. A emoção não vai mais te escravizar, muito pelo contrário, você vai usar a emoção ao seu favor e não mais contra você. Então, hoje eu vou encerrar a live fazendo esse convite para você. Que você venha a partir de amanhã com papel e caneta, para que você comece a viver o seu despertar feminino, para que você comece a se perguntar, a se questionar sobre as suas decisões e as suas colheitas. O que você vem colhendo? Você vem colhendo frutos doces ou você vem colhendo frutos amargos? Eu faço esse convite para você. Convide uma amiga, convide 2 amigas, convide 3 amigas, convide mulheres que você entende que precisam viver esse momento com você. E pense como é maravilhoso quando você faz uma corrente do bem, porque quando você tem 2 ou mais mulheres junto com você vivendo essa jornada, é uma ajudando a outra, uma trazendo para luz para outra.